todo o nosso amor. Om Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tama Gocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Gratidão, mais uma vez, vamos retomar nosso capítulo 8, aqui no último parágrafo da página 119, o item é: ignore o campo dármico por sua conta e risco. Então aqui James começa dizendo o seguinte: esse é um fato muito difícil para o ego aceitar, porque ele só se importa com a minúscula parte do campo que o impacta diretamente. Alguns indivíduos são tão egocêntricos que eles nem mesmo conseguem se relacionar com seus familiares, muito menos com seus vizinhos, patrões, etc. Esta é uma visão muito míope, porque tudo que vem para nós vem dos outros, mesmo aqueles que cuidam do seu círculo imediato de relacionamentos, não podem controlar o que acontece ao redor do indivíduo e está condicionado pelas pessoas com as quais ele está conectado. E esse círculo maior é afetado por um círculo ainda mais amplo, até que o círculo se amplie, incluindo tudo. Esse tudo é Ishvara. A partir do ponto de vista de Ishvara, nenhum objeto no campo é mais ou menos importante do que qualquer outro. Essa é uma má notícia para mim, se eu quiser algo que não serve às necessidades do todo. Então, a gente começou falando sobre o Karma Yoga na semana passada, e esse capítulo inteiro é sobre isso, né? E uma primeira coisa que a gente merece aqui rememorar é que Karma Yoga é uma proposta de vida, né? Um propósito de vida, é um convite a um estilo de vida, uma opção que a gente faz de incorporação de uma nova mentalidade, um novo modo de enxergar e de fazer as coisas. E esse novo modo, ele acompanha a gente a todo tempo, né? Então, é uma forma de vida que acontece aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, no nosso cotidiano. Então, a gente é desafiado, como Karma Yogis, a olhar para além do Samsara Karma, né? Aquele círculo do Samsara que a gente falou na sanga passada. Então, esse círculo do Samsara é o que nos coloca naquela condição de vida e morte ininterrupta, sem discriminação da mente. Então, o que a gente está dizendo aqui? Dentro dessa proposta de vida e morte, sem discriminação, se encontra essas situações aqui que a gente acabou de falar, né? De pessoas que não conseguem se relacionar nem com os próprios familiares, nem com aqueles que dividem o mesmo teto, né? Muito menos com o entorno, com outras pessoas que têm menos laços afetivos. Então, aqui, basicamente, o James está dizendo, se você está disposto a ser um Karma Yogi, comece olhando para o seu pequeno círculo, enxergue o que está acontecendo aí, porque provavelmente esse comportamento vai se multiplicar e vai reverberar nos outros círculos mais distantes, né? E tudo isso que você está vendo, tanto esse pequeno círculo quanto os mais distantes, é Ishvara, né? É a manifestação de Deus, é o Deus manifesto. Então,
Ishvara é o Criador, é a manifestação do divino, né? E, portanto, ele está em todos os objetos. Ele está nesses objetos mais próximos, né, chamados de familiares, e está nos vizinhos, está nas coisas materiais, nos pensamentos, está em tudo. Então, se você ignorar isso, você vai fazer isso por sua conta e risco, né? Por pura ignorância do seu ser, achando que você pode manipular esse campo dármico, ou que você pode contar com um resultado nesse campo dármico, né? A partir de uma ação. Então, ele continuando aqui, né? Só para a gente fechar. Todo mundo sabe disso, de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra, o que ele quer dizer é por amor ou pela dor, né? A gente já, nessa altura do campeonato, já está crescidinho, já andou levando umas lições aí da vida, a gente percebeu alguns padrões, né? Quando a gente lança algo que não é legal, esse algo dá seu jeito, né? De reverberar e de dar o recado de que não foi bom, de que não faz parte do que a gente veio fazer aqui, né? As pessoas religiosas chamam isso de Deus. Eles dizem que tudo é a graça de Deus. Nós concordamos mais ou menos. Mas como já foi mencionado, as pessoas atribuem a Deus qualidades humanas e divinas e o colocam fora do campo dármico. O campo em si é Deus. Não estamos dizendo que só o bom karma vem de Deus. Incluímos também o karma ruim, porque sabemos que a realidade é não dual. Na verdade, não há dois princípios separados operando no campo dármico, ainda que Maya faça parecer que sim. Então, essa divisão, a gente já sabe, é uma projeção de Maya que dá a impressão de que existem polos, né, polaridades, mas que, segundo Vedanta, tudo é Ishvara, tudo é não dual, né? Absolutamente nada é dual na realidade, apenas na realidade aparente, né? Que é Mithya, esse conjunto de objetos que fazem parte desse universo aqui projetado por Maya, né? E aí, uma coisa que é importante a gente entender é que não existe maus resultados, né? Nada é ruim, tudo tem um propósito. E isso também é Deus, né? Então, quando o Vedanta fala que Deus se modifica conosco no campo, né? Ele está falando exatamente isso, que Deus está manifestado em absolutamente tudo, né? Porque nós somos o ser em manifestação, né? O Jiva é um aparato refletor desse ser divino. Então, todas as nossas ações no campo dármico estão reverberando nesse movimento, né? No movimento dármico. O segredo da ação. Compreendo que, em termos da minha felicidade, o campo é todo-poderoso e que a dependência dele causa sofrimento. Também sei que não posso simplesmente fugir dele. O desejo em mim exige ação e a ação causa desejo. Então, mesmo se eu fugisse para uma caverna na Índia, não teria resolvido meu problema. Meus vasanas e minha mente perturbada iriam comigo. O que eu não entendo é por que a ação causa vasanas. Os vasanas são causados pela atitude presente quando eu atuo. O que é a atitude? A atitude é eu quero, eu não quero. Em resumo, medo e desejo me motivam. Ainda que não seja minha experiência, é lógico que uma atitude diferente pode não produzir os vasanas que me prendem à ação e seus resultados. Existe tal atitude e qual seria ela? Então, aqui ele está dizendo, enquanto sansares, né, basicamente, nós vivemos submetidos ao apego e à aversão, né, nesse movimento dual.
Então, nós estamos o tempo todo rejeitando ou aceitando convites, né, para tomada de ação, que com base nessa análise, né, nessa análise superficial de eu quero porque quero ou não quero porque não quero. A partir do momento que a gente passa a discriminar, a gente passa a identificar esses padrões acontecendo, né? Então, quando a gente traz essa luz, né, de sátiva, a luz satívica, a gente passa a enxergar claramente esse movimento de tamas e rajas, né, do medo e da projeção, e da rejeição e da ação. Então, aqui ele está dizendo, existe, né, uma atitude aqui que dá para você tomar sendo tomador de ação, mas ocupando uma outra posição dentro fora dessa roda, né, sansárika, dentro desse campo dármico e fora do sansara. Então, o que é isso, né? Qual seria essa ação, né, essa atitude? Adultos não são geralmente bons exemplos, mas as crianças brincando nos dão uma dica. Eu estava na praia recentemente, observando um grupo de crianças construindo um castelo de areia. Elas trabalharam felizes por quase uma hora com suas pás e seus baldinhos. E tão logo terminaram, elas alegremente, esse é o detalhe, né? Faz toda a diferença, o destruíram e saíram correndo para nadar. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Um ótimo exemplo de desapego e de contemplação, né? Então, as crianças aqui puderam, por uma hora, contemplar uma ação, participar dessa ação, se motivar para uma ação, sem nenhum apego ao que ia resultar, né? Poucos anos atrás, eu estava em Londres, no Museu Nacional, e observei um grupo de monges tibetanos fazendo uma grande e detalhada mandala com areia colorida. Evidentemente, eles estavam trabalhando nela por semanas e iriam, em alguns dias, destruí-la. O que eles estavam pensando? Obviamente, eles não estavam interessados em apreciar a mandala, uma vez que a terminassem. Em ambos os casos, nenhum vassana compulsivo foi criado por tal ação. O que as crianças compreendem intuitivamente e os monges compreendem conscientemente é que a ação feita num determinado espírito é libertadora e não te prende. E qual é esse espírito? Sem muita introspecção, você tem que admitir que não quer morrer. As pessoas amam a vida. Um dos parentes da minha esposa, que teve um tipo particular de câncer, enfrentou 3 quimioterapias e radioterapias antes de sucumbir. Queremos viver porque a vida é linda. É um grande prazer e privilégio estar aqui e estar vivo. Mesmo uns poucos momentos abraçamos pela beleza da vida e do amor, são suficientes para fazer com que suportemos grandes sofrimentos. Repito, não é necessário ser um gênio para descobrir que você não lhe deu a própria vida. Você não criou o mundo ao seu redor. Você não criou seu corpo ou sua mente. Muito menos realiza as incontáveis tarefas ocultas que o mantêm vivo. Se você for honesto, terá que admitir que você não criou nada. Você apareceu aqui um belo dia e estava tudo pronto, feito sob medida para o seu prazer. Quem ou o que fez isso? Foi Ishvara, Deus, o campo dármico. Não há outra explicação. Alguém aqui tem outra explicação? Se alguém tiver, pode se arriscar aqui, trazer. Mas aqui o James está afirmando com toda certeza de que não há, né? Então, o Dharma é a resposta apropriada. Então, seguindo aqui essa linha de raciocínio, né? Quando alguém lhe dá um presente, qual é a resposta apropriada? Se você for educado, irá dizer obrigado, não apenas para ser educado, mas porque você realmente se sente agradecido. O corpo e a mente só podem agir porque são abençoados com o presente da vida, e com eles você pode buscar o sucesso aqui. Não importa o que você faz, bilhões de mãos e pés são necessários para que a consciência plena mantenha esse sonho surpreendente.
Eles todos pertencem à consciência e lhe foram emprestados. Você está aqui por alguma razão e não lhe foram dados os poderes necessários para realizar seu dharma, seu dever. Pede-se que você responda. Não é o que você faz. Só interessa que você faça, que você possa fazer. Quão generoso, quão magnânimo é Deus! Quanta sorte eu tenho de estar aqui, de estar vivo. Toda e qualquer ação feita com esse espírito, sustentado por essa compreensão, não produz vassana. Então, é muito possível se descondicionar agindo com esse espírito. Também é possível se recondicionar e falaremos mais sobre isso depois. Se você estudar as pessoas iluminadas, irá descobrir que elas não criam karma e não estão apegadas aos objetos. Elas não criam vasanas compulsivas porque, sendo plenas e completas, sendo unificadas com a consciência toda a vida, elas sabem que não precisam de objetos para serem felizes. Elas estão satisfeitas com o ser e estão satisfeitas com qualquer objeto que elas tenham ou não. Elas agem sem dúvida. Ninguém é livre para não agir, mas elas agem a partir da plenitude, da felicidade, e não para alcançar felicidade a partir da incompletude. Então, tanto aquelas crianças que estavam construindo o castelo, quanto os monges que estavam construindo a mandala, tinham plena consciência de que nem o castelo, nem a mandala os deixariam melhores ou mais completos, né? Por isso, eles tiveram tanta facilidade em desapegar, porque não houve apego, né? Então, a vassana vinculativa, né, a vassana compulsiva que o James cita aqui, é, ele se torna esse cíclico, né, e arraigado no nosso ser a partir do momento que a gente desenvolve apego sobre isso, né, sobre o objeto que a gente está desejando e desenvolve esse engano de que esse objeto vai nos completar, né? Então é o mesmo mecanismo de sempre, só que ele está acontecendo não em grandes eventos, ele está acontecendo em pequenas atitudes, 24 horas por dia, né? E muitas vezes em situações, em detalhes que nós não estamos atentos, que a gente está simplesmente reproduzindo sem perceber, né? Então, justamente por já ser uma vassana vinculante, né, ou vinculativa. E, ou compulsiva, que ele usa aqui também. Então, aqui ele fala sobre os seres iluminados, né? Basicamente, a iluminação é um estado, é uma consciência que apenas né? Que se manifesta dentro de nós. O iluminado, ele não vai virar um holofote, ele não vai ter nenhuma aparência diferente de de um jiva, né? Ele apenas vai trazer essa consciência, essa certeza e essa imunidade espiritual para dentro dele e cultivar isso, né, diariamente com essas pequenas atitudes, né, desde a hora que ele levanta, que ele acorda, até a hora que ele se deita. Então ele sabe o tempo todo que ele é o ser, né? Então ele age o tempo todo em contemplação dessa oportunidade de ser o ser aqui no planeta Terra, né? E essa contemplação, ela acontece sempre de uma forma desvinculada, né? Sem apego. E todas as questões que aparecem no campo de um iluminado como forma de desafio, né, são aceitas e acolhidas sem aversão, né? Porque é só sobre isso, é só para desvendar, é só mais um desafio. Então, as pessoas iluminadas não se permitem mais se identificar com qualquer outra coisa senão o ser, né? Então, elas já sabem que elas são o ser, então peraí, deixa eu ver isso aqui, porque tem alguma coisa aqui para me mostrar e eu continuo sendo ser, apesar disso, né? Apesar de todas as coisas que aparecem no meu campo,
Eu continuo com a certeza de que eu sou o ser. Então, o campo dármico, Mithya, né, esse mundo dos objetos, e de Agatha, que é onde a gente está inserido, vai continuar alegórico, né, cheio de objetos, cheio de apresentações e de movimentos, ele é dinâmico. Então, uma das certezas que a gente tem, enquanto na condição de Jiva Mukta, né? Porque o iluminado ele deixa de ser Jiva e ele passa a ser Jiva Mukta, que é um Jiva iluminado, um Jiva liberado. Na condição de Jiva Mukta, a gente continua habitando o mesmo espaço, né? Que os Jivas. Mas a diferença é que a gente consegue discriminar esse espaço de uma maneira tal que a gente não se reconhece mais nele, né? Não se vincula mais a ele nesse aspecto de identificação. A gente não se identifica mais com nenhum objeto, mas continua comendo, continua fazendo as necessidades fisiológicas, né? Continua se relacionando, porque o Jivamukta ele não é um sannyasi, né? Não é um renunciador. Ele continua tendo o mesmo nível de relação com as pessoas, né? Ele não precisa se afastar, ele não precisa ser absolutamente em nenhum aspecto diferente do que ele era na forma, né, de vida. O que acontece, a mudança está acontecendo dentro dele, né? Então, obviamente, isso reflete, mas dentro dele ele vai se liberar de todos esses apegos e aversões, né? E aí ele continua dizendo: não ser iluminado não quer dizer que eu não posso ficar razoavelmente livre de karma e vasanas. Não é preciso acontecer nenhuma grande experiência de iluminação para destruir todos os meus desejos. O desejo sobrevive a todas as experiências de iluminação. Mesmo que uma experiência de iluminação destrua o desejo pelos objetos do dia a dia, ela cria outro desejo compulsivo no lugar, porque aquilo é tão maravilhoso que quando a experiência termina, e elas sempre terminam, porque toda experiência existe no samsara, você a quer de volta imediatamente. Experiências não duais podem ser drogas perigosas. E aqui cabe trazer, inclusive, nosso know-how sobre a ayahuasca, né? Existem vários casos que a gente percebeu, e isso nos trouxe, inclusive, até aqui, né, nessa posição de vedantinos, que as pessoas utilizavam a experiência para fugir do samsara de uma forma desesperada, mas isso não tinha um efeito duradouro, né? Então, a gente se deparou com várias pessoas fazendo aqui as experiências com a ayahuasca e na segunda-feira escorregando na casca de banana do samsara, né? E tomando tombo de novo, e se ralando inteiro de novo, e vindo tomar mais ayahuasca. Então, porque é maravilhoso esse estado, né? Quando a ayahuasca traz essa sensação, essa percepção, para alguns mais nítido, para outros menos, de que o universo é não dual, falam, uau, é não dual e tal, que legal. Só que você sai daqui e a dualidade, ela tá projetada, né? Ela tá aparente. E aí, se você não consegue discriminar isso de uma forma mais clara mesmo, né, e mais prática, você sai sem um manual de instruções, né? Então você tem a experiência, mas sai daqui sem um manual de instruções. Então a gente acredita que o Vedanta seja justamente esse manual, né? Essa ferramenta que deixa a gente nesse estado permanente, nesse estado de percepção, né, da não dualidade permanente. Então, isso é muito emblemático, né, esse capítulo, porque é aqui que tudo acontece. É no Karma Yoga que a gente passa a fazer esse exercício, porque existem alguns casos muito raros que o Jiva ele sai da condição de Sansari, né, que é aquele que está submetido ao Sansara Karma, à roda do Sansara, e ele salta para uma condição de Yoni, né? Ele tem uma experiência, uma epifania, um insight, um download, e de repente, pá, ele já é um Yoni, né? Que é o sábio, aquele que está com o conhecimento arraigado.
que não se deixa mais se enganar, né? Agora, em todos os casos, né, 99,9% dos casos, existe uma esteira, um processo onde eu saio da condição aqui de Sansari, passo a ser Karma Yogi. E aí, com esse exercício diário de discriminação, de ação, né, de melhores escolhas, eu vou aprimorando o meu ser a ponto de ser conhecedor de mim mesmo a cada dia, né? E chegar no estágio tal que eu consiga estar nessa cadeira, passar para essa cadeira do Yanni, né? Do sábio, daquele que é conhecedor de si. Enquanto isso, aqui, como na condição de Karma Yogis, nós estamos no laboratório, num tubo de ensaio, né? Quando a gente começa a perceber o que está acontecendo, o fenômeno que acontece dentro desse tubinho de ensaio aqui, que é o Jiva, né? Então, essa condição, ela é uma condição que tem capacidade de trazer a liberação de muitas vasanas vinculativas, né? Então, tem gente que fala, se não for para ser iluminada, nem vou fazer esse Vedanta aí. Mas a verdade é que o Vedanta, nessa condição aqui do Karma Yoga, que é esse primeiro estágio, ele já é absurdamente libertador, expressivamente libertador, porque ele já deixa muito claro, pelo menos ele já esclarece, ele já traz a luz desses vasanas vinculativos. E aí, mesmo que a gente continue praticando aquela devida ação vinculativa, né? A gente faz isso já discriminando, diferente de antes, né? Então a gente começa a perceber uma série de coisas, de padrões que a gente repete, mas que antes a gente nem se dava conta. Então, isso por si já é um estágio muito relevante nesse processo, porque a partir daí a gente passa a discriminar e a entender se de fato aquilo é relevante para a nossa vida, né? Então, óbvio que pela ótica do Yanni Yoga, do próprio Vedanta, não é relevante, porque nenhum objeto nos completa. Mas a gente já vai começando a educar a nossa mente, né? Enquanto Karma Yogis, a gente já traz essa autodisciplina, né? De uma maneira muito construtiva. Então, esse é um estágio maravilhoso já, que para aquele que estava sofrendo, né, na condição de Sansari, é super libertador, já traz um alívio de estar no caminho, uma sensação de estar no caminho, que é muito relevante, né? Então, eu gosto muitíssimo dessa proposta do Karma Yoga, porque eu não me considero uma Yanni, né? Eu busco o Yanni Yoga também. Eu acredito que eu estou cada vez mais me tornando uma Karma Yogi, né? E isso, já por si já trouxe infinitos insights, né? Infinitas colaborações aí para a minha vida, para o meu ser, para o meu processo de descoberta, que já me colocou nesse estado de contemplação e de gratidão quase que ininterrupta, né? Óbvio que a gente tem uma outra situação na vida que a gente dá uma bufada, fala, ai meu Deus, e agora, né? E projeta fora de nós Deus, né? Agora, na maioria dos casos, a gente já está entendendo, né? Aqui nessa condição de Karma Yoga, a gente já está entendendo que a gente é o campo dármico e que, portanto, somos o ser, né? Então, é muito bonito esse movimento. Eu acho que é revelador, é uma descoberta muito legal que mora aqui nesse lugar do Karma Yoga. O desejo sobrevive. Ah, não, já falei essa parte. Para me livrar de vacilos compulsivos, tudo que é preciso é uma mudança na atitude que motiva minhas ações. Karma Yoga é uma atitude que você tem em relação à ação e seus resultados que queima os vasanas. Ela não os cria, exceto o vasana pelo Karma Yoga, que irá se autodevorar quando o conhecimento do ser surgir na mente preparada pelo Karma Yoga. Então,
O que ele está dizendo aqui é exatamente o que eu acabei de falar, é uma preparação do terreno, né? Então, enquanto nós estivermos, né, submergidos nesse campo cheio de vasanas vinculativos, a gente não vai acessar esse conhecimento do ser, né, do Yang. Mas nós estaremos preparando esse terreno para isso, né? Então, o que a gente deseja, o que a gente tem que desejar, né? Qual que é o segredo aqui? É mudar o desejo. Então, tirar o desejo por esses objetos todos, né? Por essas vasanas todas, e passar a desejar karma yoga. Então, eu vou vincular o meu desejo, vou me ligar a esse fenômeno, né? Esse karma bom, né? Que é o karma yoga, e ficar o tempo todo vinculado a isso, querendo, recebendo esses insights, esses acessos e fazendo as melhores escolhas, né? Então, eu vou desejar Karma Yoga todo dia porque eu sei aqui que o Karma Yoga é o que vai arar o meu terreno, que vai preparar o meu terreno e vai oxigenar toda essa terra, né, que está sufocada pelos vasanas, para que eu daqui consiga brotar o meu verdadeiro ser, né? Então, esse ensinamento é desenhado para criar a compreensão que irá lhe motivar a praticar Karma Yoga. Supondo que você queira a liberação, dizer tudo o que é preciso soa como se Karma Yoga fosse muito fácil, e não é fácil. Se a ideia de que a alegria que eu procuro nos objetos se tornou em si um vasana compulsivo. Portanto, para estabelecer o Karma Yoga, há uma resistência imediata de ninguém mais a não ser a própria pessoa que o Karma Yoga pretende liberar, que é o senhor ou senhora ego, né? Então, o Karma Yoga, ele vai diretamente tratar desse ego inflado, né? Desse ego que se sobrepõe ao ser e fica querendo porque quer e não querendo porque não quer, né? E movimentando a nossa vida, orientando as nossas escolhas. Então, o Karma Yoga, ele desmantela esse movimento do ego. E isso é extremamente relevante, parece algo super simples ou natural, né? Mas não é, que exige muito exercício, né? Exige uma conexão direta 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Exige ser verbo. O Karma Yoga te convida para ser verbo, para reverberar esses conhecimentos, né? Para fazer as melhores escolhas. E ao longo do tempo ir enfraquecendo e murchando esse ego, não dando oxigênio para esse ego se inflar mais, né? Então, é um movimento riquíssimo e complexo ao mesmo tempo, né? Que exige um desejo real mesmo, porque caso você não tenha desejo real por isso, o mundo aparentemente real é extremamente sedutor, né? Então, é muito mais simples a gente se entregar para essa roda viva, né? Sentar lá na cadeirinha da roda gigante e ficar esperando a nossa vez subir e descer, né? Então, é mais confortável sentar na cadeirinha. Mas tem toda uma beleza aqui, né, nesse caminho que, para nós que estamos aqui presentes hoje, faz sentido. Por isso estamos, né? E aí ele continua dizendo, ignorância inteligente. O ego é, talvez, o mais tamásico dos 3 centros internos. Ele resiste às mudanças com unhas e dentes. E como é, né, gente? Como a gente sabe. Ele não pode ser forçado a fazer Karma Yoga. Karma Yoga é como entrar numa dieta. Requer eterna vigilância.
Esse exemplo é ótimo, né? Eu não sei vocês, mas eu praticamente passei a vida toda de dieta, então eu sei quanto que é difícil. Ah, segunda eu começo, segunda, aí o ego já começa, né? Não, mas você não precisa começar segunda, aquele barulho eterno na mente. Quando você começa uma dieta, sua força de vontade pode ser forte e você pode estar muito ciente do seu objetivo. Mas a pessoa gorda de dentro de você não é sua amiga. Ela irá fazer de tudo para sabotar seus esforços. Por exemplo, você vê um saboroso doce na vitrine de uma cafeteria, enquanto bebe seu café. Você sabe muito bem que ele não faz parte do seu programa de perda de peso. Você pode dizer para a pessoa gorda em você que ela não pode tê-lo, mas a pessoa gorda é mais esperta do que você imagina. Ela vai convencer o intelecto de que não há tantas calorias no doce quanto você pensa. Que ele é feito de farinha orgânica, saudável e mel, que é muito melhor para você do que aquele açúcar branco, tóxico e horrível. E que você merece uma recompensa por ter sido tão bom. Gente, a coisa mais louca dessa vida é isso, né? Ah, eu mereço um lanche bem horroroso, porque eu me comportei bem essa semana, aquele bem cheio de gordura, né? Eu vou me entupir de pizza, porque eu mereço. Eu mereço o quê, meu Deus? Eu mereço me entupir de pizza, é isso? Ai, ai, cada coisa, né? E faz tanto sentido isso na nossa cabeça quando o ego resolve falar, né, gente? A ignorância é muito inteligente, ela vai fazer do jeito dela. Aí ele continua dizendo, né, que a maneira de lidar com o senhor ego é educá-lo, não erradicá-lo. É por isso que o Vedanta, que é um caminho sem caminho, é superior a outros caminhos. Ele não diz o que fazer, não sugere fugas sofisticadas. Ele te educa, o conduz para fora da ignorância. Uma vez que a lógica é compreendida, se torna razoavelmente fácil fazer o que deve ser feito. Karma Yoga é Dharma Yoga, que é a resposta apropriada. Gente, isso faz total sentido quando a gente olha para quem percorreu caminhos dogmáticos, né, doutrinários, a gente sabe o quanto isso é real. Tem a lista do que você tem que fazer, né? O padre, você vai lá fazer confissão, ele fala: ah, reza 10 Ave Marias, 10 Pai Nosso, vai para casa, tá tudo certo, né? Até a hora que você chega em casa, que daí já não tá mais tudo certo, né? A primeira resposta que você dá pro marido, pro filho, pra esposa, você já tem que voltar lá para confessar, né? Então, parece que o mundo doutrinário, parece que tem uma receita de bolo, né? Mas isso não dá certo, porque se desse, a gente não estaria nesse caos que se encontra o mundo, né? De tanta desordem, de tanto ego, de tanto poder, de tanta discórdia. Então, aqui o mais legal para mim, né? Eu posso dizer que a minha busca sempre foi pela não doutrina, né? Pela não dogma. Então, esse sempre foi um cuidado que a gente teve, inclusive, na arte, de não fechar demais as coisas, não colocar regras demais, sabe? Para não virar um ponto doutrinário, um caminho doutrinário, como tem, inclusive, na própria, com o próprio uso da medicina, né? Que é o Santo Daime, a UDV, são estruturas mais vinculadas à religião e à doutrina. Mas essa nunca foi a nossa busca e o nosso perfil, né? Então, quando eu vejo aqui que o Vedanta é isso, é o caminho sem caminho, para mim é o que mais me agrada, sabe? Porque eu acho que esse é um processo tão empoderador, de tanta confiança de Deus em nós, né? De tanta certeza de que Deus somos nós, que para mim é muito mais motivador acreditar e me imbuir dessa autoconfiança, sabe? É algo que de fato me traz força para me movimentar nesse mundo, né, dos objetos.
e é encantador ao mesmo tempo. E desafiador também, porque em alguns aspectos é óbvio que é muito mais fácil a gente seguir uma listinha, né, comportamental, de boas práticas. Eu trabalhava com gestão da qualidade e teve uma época que eu seguia um checklist, né? E aí depois a norma mudou, daí não tinha mais checklist, era uma outra forma de fazer. E aí às vezes eu falava, ai, que saudade do checklist, né? Agora eu vou ter que fazer da minha forma, encontrar uma outra forma de fazer e saber explicar o que eu estou fazendo. Então é basicamente isso que acontece aqui também, né? No fim, quando você não tem o checklist, você pode fazer as coisas do seu jeito. Só que isso tem que fazer sentido. Você tem que saber explicar para você mesmo o que você está fazendo, né? Para dar o sentido dentro de você, do que seguir o sentido apontado por outro, né? Então, isso é muito mais desafiador, mas o resultado não tem comparação também. O resultado de liberação, né? E o outro resultado lá do checklist é dependência, né? É escravidão. Trabalho é adoração. Até aqui explicamos a lógica do Karma Yoga, mas a lógica é só o começo. Antes de darmos a Karma Yoga plenos poderes, é útil examinar uma recente noção enganosa sobre yoga. É natural pensar que diferentes tipos de yoga são destinados a diferentes tipos de personalidade. Essa ideia foi introduzida há uns 100 anos atrás por Vivekananda, que pode ser chamado de pai do novo Vedanta, ou do Vedanta moderno, ou precursor do Neo-Advaita. A mais popular reprodução, ouso dizer corrupção, do Vedanta tradicional atualmente. Essa falácia é chamada de confusão de multicaminhos e revela um mal-entendido básico sobre a natureza do ser. Isso surgiu na época do Freud, por isso sua tendência psicológica peculiar. Pensar que Vedanta e Yoga devem se adaptar a diferentes épocas é um erro, porque as pessoas hoje não são fundamentalmente diferentes do que sempre foram. A consciência mais 3 corpos. Então ele está dizendo aqui, existem muitas tendências, né, espirituais que surgem aí de tempos em tempos, inclusive no próprio Vedanta, né? Tem esse movimento aí de Neo-Advaita Vedanta. Mas que aqui o James ele se coloca e se posiciona como contrário desses movimentos, porque esses movimentos dão a impressão de que o Vedanta ele se modifica, e na verdade ele não se modifica, ele é estático, né? Ele é o mesmo milenarmente. Assim como o ser é o mesmo, assim como o Jiva é o mesmo, né? Então, nós temos consciência e mais 3 corpos. Então, qual que é a diferença, né, da gente de hoje e do Jiva de 3.000 anos atrás? Nenhuma, porque a consciência é que faz com que a gente se movimente ou tome conta, né, se dê conta do mundo dos objetos. Então, o mundo dos objetos mudou, mas a consciência não mudou. Então, a forma de processar não mudou. O que mudou foi o próprio objeto, né? O mundo dos objetos densos, mas o ser continua o mesmo, né? O Jiva continua o mesmo. O Vedanta lida com o núcleo da pessoa, a pessoa universal, não a pessoa condicionada, né? Nesse mundo dos objetos, por exemplo. Sim, temos iPads, podemos viajar de avião a jato e vivemos em sociedades complexas. Mas, como diz o poeta, não há nada de novo. Fundamental, nada mudou, né? Estamos no mesmo pé que antes. Aliás, eu acho que estamos, inclusive, buscando o caminho de volta do ser natural, né? Porque teve muita coisa aí que surgiu para ornamentar esse mundo dos objetos que mais atrapalhou do que ajudou, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui o áudio. Fechou. Então, não tem nada de novo sobre o Sol. O Sol aqui é a essência, né? Essencialmente não há nada de novo. Um ser humano é um ser humano.
adicionar ou subtrair do núcleo lógico ou distorcer os ensinamentos para que eles se encaixem na experiência de um ser humano específico ou se adeque à época, não ajuda em nada. Tudo que foi criado aí à época pode, inclusive, ter servido só para atrapalhar, né? Estamos aqui, então, com a presença de Sandy de Los Andes. Que bonitinha, bem-vinda, amada. Muito bom, chegou. A confusão dos multicaminhos alega que Karma Yoga é para ativos. Yoga devocional, popularmente conhecida como caminho do amor, é prescrito para devotos e Yoga do conhecimento é sugerida para tipos intelectuais. Então, gente, os nomes aqui, ó, que ele não está colocando os nomes, mas a Karma Yoga, óbvio que é o que a gente está falando. Yoga devocional é chamado de Bhakti Yoga, tá? E a Yoga do conhecimento é o Jnana Yoga, tá? Então, o que ele está dizendo? Esse ensinamento é evidentemente absurdo, porque aqui, essa linha está dizendo que o Karma Yoga, ele não vai ser, ele não precisa ou ele não pode ser um Bhakti Yogi, né? Ou ele não vai ser um Jnani, porque ele, já que ele é ativo, ele tem que fazer as coisas, ele tem que ser um fazedor de ações, né? Tomador de ações e fazer várias coisas ao mesmo tempo para se religar, né? Para se conformar o seu ser, né? Para se trabalhar como ser. E aquele que gosta de ficar louvando ao Senhor e tal, tem que ser Bhakti Yogi. E o que gosta de conhecer, do mundo do conhecimento, tem que ser Jnana Yogi. Aqui ele está dizendo que isso não tem nada a ver. Vamos continuar aqui, que ele vai explicar direito. Porque todo indivíduo tem um ego, emoções e intelecto. Então, ego, Karma Yoga, emoções, Bhakti Yoga e intelecto, Jnana Yoga. Tá? Então, essas yogas todas, elas estão para a serviço do nosso aprimoramento do ser. E que todos nós temos essas três nuances, esses três cenários dentro de nós. Tá? Então, praticar um tipo de yoga em detrimento de outros tipos só aumenta a distorção estrutural do corpo sutil. Porque se eu tenho uma tendência, né, a recorrer a um centro mais intelectualizado e eu investir a minha energia em Jnana Yoga, eu vou ficar cada vez mais intelectualizada, né? Quando que o meu sentimento, minhas emoções, não estão sendo olhadas e vão cada dia menos ser olhadas se eu não praticar o Bhakti Yoga, né? Então, é uma loucura a gente achar que isso é algo bom, útil, né? Pelo contrário, pode ser um serviço, pode ser uma distorção, pode contribuir para a distorção estrutural do meu corpo sutil. Todos os centros devem estar harmoniosamente desenvolvidos em conjunto, unidos atrás de uma única ideia. Eu sou a consciência comum, plena e completa, não dualística e sem ação. Além do mais, quando você compreende a natureza da realidade, não pode distinguir entre amor, ação e conhecimento. Infelizmente, as pessoas se identificam com diferentes aspectos do corpo sutil e desenvolvem identidades limitadas, baseadas no tipo de atividades que sua ignorância favorece. Karma Yoga também é yoga devocional. É simplesmente amor por si mesmo, na forma da criação. O amor que você tem pela vida não é autocriado e não é o seu amor. É a plena consciência, que é amor, amando em você, através de você, como você. No caso do Karma Yoga, o ser, sob o encanto de Maya, pensa ser uma pessoa com amor, o que nada mais é do que atenção deliberada para investir em objetos. Como isso não funciona, a atenção que a pessoa investe na vida, na forma de ação, precisa ser oferecida de volta à criação, no mesmo espírito do qual lhe foi dado, para completar um círculo cósmico. Então, aqui, o que ele está dizendo basicamente? É que nós
como ser, nós já somos amor. Mas, na condição de Karma Yogis, a gente ainda se identifica com o Jiva, né? Com o tubinho de carne. Então, qual que é a melhor maneira aqui de se fazer, no caso do Karma Yoga? É se doar para o outro que sou eu. Porque quando eu me dou para o outro, eu estou reconhecendo esse outro, né? Esse ser. E aí eu me reconheço nele. É um exercício de amor, né? É amor em ação. Então, faz parte do processo de manifestação. Da mesma maneira que de quando eu vou, eu realizo algo, pego um japamala, por exemplo, e cito 108 vezes o nome de Shiva, de Krishna, e clamo, né, por essa conexão com esse divino. Então, também é uma forma de amor à criação, de amor ao ser, né? Então, existem N formas de manifestação desse amor. E esse amor é o ser, porque o ser é puro amor, né? Então, é, existem N maneiras de se fazer isso. E quando eu me conheço também pelo caminho do Yin Yoga, quanto mais eu me conheço, mais amor eu tenho por mim, porque mais eu reconheço o ser em mim, né? Então são formas diferentes e igualmente importantes de manifestar essa energia da criação, que é o amor, né? A energia do ser. Karma Yoga é também yoga do conhecimento, porque para reverenciar a vida de forma significativa, através de minhas ações, preciso apreciar a não dualidade da realidade. O amor por objetos que há em mim é simplesmente o ser amando através de mim, erroneamente direcionado aos objetos. Mas será que é erroneamente direcionado? Se eu compreendo que a realidade é não dual, todos os objetos aparecendo em mim, minha vida e tudo nela, não seria somente eu? Portanto, todos os objetos não são dignos de reverência? Reverência não significa súplica, mas amor apreciativo. Sou grato pelo que me foi dado, meu ser na forma de criação, e ofereço minhas ações para a criação com uma atitude de gratidão. Isso é Karma Yoga, tá, gente? Eu criar esse movimento de contemplação da vida em forma de gratidão, ainda manifestando o meu, como enquanto um aparato refletor, manifestando o meu amor, tá? O Karma Yoga desenrosca o corpo sutil da sua orientação com base no medo. Essa posição inconsciente está lá no momento que o impulso para agir surge e está presente em cada pensamento, sentimento e ação. Está lá quando as ações frutificam, uma companheira silenciosa constante. Mudar a orientação de uma vida inteira para seu oposto é trabalho árduo, uma guerra com o ego. Consagração significa simplesmente pensar no ser, lembrando-se de seu propósito aqui, evocando uma atitude de gratidão em toda a ação, e então fazendo o que é exigido, sem apego aos resultados. Quando o impulso para agir surge diretamente nesse caminho, é impossível realizar ações autocontundentes ou ações que prejudiquem os outros. Causamos dano somente quando não estamos conscientes do que fazemos. Ninguém pode tornar-se mais consciente porque a consciência não se modifica, mas podemos nos tornar mais cientes de nossa orientação limitada e dos resultados indesejáveis que ela produz. Cristiano fez até uma carinha assim de putz. É sobre isso, né, gente? O que nos resta então? Se a gente não tem controle dos resultados e a gente não pode fazer nenhuma ação com essa expectativa, nos resta olhar para o outro, entender que o outro somos nós e que qualquer ação que a gente fizer que seja prejudicial para o outro
vai ser prejudicial para nós, né? Então, a gente entender que é atingido quem golpeia e de uma forma direta ou indireta, né? Dentro de um espaço de lapso de tempo e espaço, curto ou longo, mas é simplesmente ação e reação, né? Nesse caso. Então, se eu desejo me aprimorar o meu ser, Karma Yoga é o melhor caminho de start, porque é quando eu consigo discriminar esse ser, né, em mim e passar a enxergar no outro através das minhas ações, das minhas atitudes. Então, como o James falou lá no começo do capítulo, também no começo da fala de hoje, né? Karma Yoga é sobre todas as nossas relações, é sobre toda a nossa forma de ver e fazer as coisas, né? No dia a dia, com as ações que a gente realiza, ainda como um não fazedor de ações. Então, esse é um ponto que é legal a gente falar, porque muitas vezes traz confusão na mente, né? Então, como que eu realizo ações sem ser um fazedor de ações? Alguém tem alguma sugestão aí? Qual que é a diferença? Como eu faço para não ser um fazedor de ações? Oiê, posso falar? Pode, lógico. Eu tava falando disso, inclusive, agora há pouco, vindo pra cá. Eu peguei carona, né, com um rapaz lá da gravação que eu tava e entrei no assunto do VD, que tava falando justamente disso. E que é um grande desafio, né? Porque eu entendo que não ser o fazedor de ações não é necessariamente não fazer nada, mas não ter apego aos resultados e se prender às coisas como elas devem acontecer. Entender que o que acontece simplesmente acontece independente da nossa ação, né? Vai tudo de acordo com o campo dármico, né? As ordens aí das energias e de acordo com a vontade de Ishvara. É isso. Natalina, a Vedantina. Que orgulho. É sobre isso mesmo, Nath, que você falou. Então, o que me tira dessa condição, né, do fazedor, é justamente essa consciência de que Ishvara é o criador, né, do campo dármico e eu sou apenas uma parte, um pedaço desse campo e que dentro desse pedaço que eu atuo, eu tenho condição de escolher algumas ações, mas que o efeito disso, né, no campo dármico, pertence a Ishvara. Então, eu deixo de ser fazedor de ações quando eu me desapego do resultado. Então, é exatamente sobre isso. A parte da lógica equivocada na qual suas visões estão baseadas, os defensores da iluminação experiencial se beneficiaram muito com o Karma Yoga. A experiência do reflexo do ser no corpo sutil pode se tornar mais ou menos constante, mais brilhante e intensa, se rajas e tamas forem purificados no corpo sutil através do Karma Yoga. Quanto mais se pratica Karma Yoga, mais pura a mente se torna e mais epifanias ocorrem, intensificando a fé da pessoa, supondo que elas sejam corretamente compreendidas. Aqui, gente, enquanto eu estou lendo, eu estou lembrando de várias situações que já aconteceram aqui na Arca a respeito das experiências com a ayahuasca, né? Várias pessoas já disseram assim: ah, então, eu percebo que quando eu chego na experiência com a ayahuasca e ela me mostra uma determinada coisa, se eu volto lá para minha casa e pratico aquilo que ela me mostrou, da próxima vez que eu venho, ela não me mostra mais aquilo, mas ela me mostra outra coisa muito legal também, uma nova coisa. E o contrário acontece também. Quando eu sei de algo que a ayahuasca já me mostrou e eu vou lá para o meu campo, né? E eu não pratico, quando eu volto, ela me cobra, ela volta no mesmo ponto e fica falando da mesma coisa, né? Então,
aqui o que ele está dizendo é a mesma coisa. Se você é um Karma Yogi, o que você vai fazer com essas epifanias, que são downloads, né? Epifanias são downloads de ações dármicas. Então, pô, eu descobri numa sessão de ayahuasca que eu estou fazendo isso fora do Dharma, né? Então, o que eu vou fazer? Quando eu voltar lá para o meu campo, eu vou repensar essa atitude X, Y, Z, né? Porque Karma Yoga é consciência em ação. Por isso que é tão casado, né? Tão perfeitamente unificado aqui com a proposta da Arca, porque é justamente consciência em ação, aquele finalzinho lá do acrônimo da Arca, né? É a gente ser verbo. Então, eu praticar o Karma Yoga significa colocar em prática o que eu estou percebendo do campo, o que eu estou recebendo de conexão do meu próprio ser, né? Então, quanto mais eu vou trabalhando essas ações, né, dármicas, a partir dessa atitude de karma yogi, eu vou limpando meu corpo sutil, eu vou arrumando meu corpo sutil, estava bagunçado com essas ações adármicas, né? Eu vou purificando isso. Então, quando eu volto a ter uma epifania, né, uma experiência, essa experiência ela vem com uma outra força, com uma outra carga de downloads, para que eu aprimore mais ainda meu ser, né? Então, vai virando um círculo virtuoso. Caso contrário, eu estaciono num ponto só, né? E fico trabalhando aquele ponto até passar de ano, né? Até passar daquela fase do game. Basicamente, isso que ele está dizendo aqui, tá? Karma Yoga é a ferramenta para passar de fase. É a ferramenta que te faz percorrer o ponto A até o ponto B da fase X, né? O que te dá força, o que te move, tá? Esse é Karma Yoga. Um presente de Deus. A vida nada mais é do que os frutos de suas próprias ações, após terem cursado seu caminho através do campo dármico. Então, gente, isso é muito real. Parece uma coisa absurdamente óbvia, mas não é tão óbvio assim. Porque desde o momento que a gente está aqui, né, a partir do momento que a gente encarna, todas as nossas ações começam a reverberar no campo dármico. E isso vai moldando o nosso futuro, né? Vai moldando o nosso amanhã. Então, a vida é sobre isso, é só resultado das nossas ações para o campo dármico, né? Dentro do campo dármico. Para completar nossa compreensão da atitude Karma Yoga, precisamos receber o que acontece como um presente de Deus. Um belo modelo para essa ideia é a adoração no templo. Um devoto traz uma oferenda para o templo, entrega para o sacerdote, que a oferece para a divindade e a retorna consagrada. O devoto está livre para fazer com ela o que achar melhor, normalmente a distribuir para os mendigos, que estão esperando do lado de fora do templo. Então, por exemplo, eu levo um alimento lá, né? Na Índia é muito comum levar alimento para ser abençoado no templo. Aí eu tenho a opção de sair dali e continuar o meu processo dármico, né? Ou seja, entregando esses alimentos para quem está com fome, ou eu posso sair dali e levar tudo para comer sozinho, né? Então, ainda assim, eu tô sempre sujeito a esses caminhos, né? Mais egóicos ou mais dármicos. Paz de espírito. Aceitar o que acontece como um presente é fácil, desde que o que aconteça seja o que queremos, né? Então, é tudo presente de Deus. Tá, mas e quando esse presente não tem uma cara tão boa para mim, né? Será que é fácil aceitar como presente de Deus, né? Mas o que fazer quando o campo dármico me dá algo que eu não quero? Devo ficar nervoso e o rejeitar? Não, devo recebê-lo como um presente. Parece tão simples aqui, né, gente? Pessoas materialistas ficam felizes quando conseguem o que querem e infelizes quando não conseguem. Mas os karma yogis ficam felizes quando conseguem o que querem e quando não conseguem, porque o objetivo é a paz mental,
não os prazeres efêmeros que vêm dos objetos. Então, é muito interessante o quanto isso se torna real, gente. Quando a gente incorpora esse conhecimento, a gente começa a olhar as coisas sem a aversão, sabe? E eu posso dizer isso assim com muita tranquilidade e propriedade, porque é muito nítido quanto as coisas se manifestam dessa maneira e o quanto a gente vai se tornando cada dia menos reativo ou com rejeição, né? Praticante da rejeição. Os vasanas surgem no corpo sutil como gostos e aversões. Os gostos e aversões, atrações e repulsas, medos e desejos são inimigos do Karma Yoga. Então, se vocês querem saber que nível de Karma Yoga vocês estão de fato praticando na vida, comecem a observar o nível de apego e aversão que tem se manifestado no ser de vocês. É um ótimo indicador, né? Porque quanto mais apego e aversão estiverem presentes no dia a dia de vocês, nas atitudes, menos karma yogis vocês estão, tá? Então, é inversamente proporcional. Karma Yoga procura neutralizá-los, porque eles agitam a mente constantemente, tornando-a inadequada para uma avaliação discriminatória. O campo dármico é uma universidade com o propósito de nos ensinar quem somos. Não nos matriculamos até que tenhamos aprendido nossas lições. Eles nos instruem através da entrega dos frutos das nossas ações. Como minha esposa Sundari diz, o Karma Yogi sabe que a experiência é uma cápsula de tempo decadente, destinada a fornecer conhecimento. Os resultados nunca duram, mas o conhecimento oculto na experiência nos conduz ao ser. Então, quando algo acontece, independente de ser o que queremos ou não, devemos recebê-lo e aprender com isso. Dessa maneira, os gostos e aversões são neutralizados e devolve-se o desapego necessário para a investigação. Então, gente, enquanto a gente tiver um desejo ou aversão, automaticamente estaremos dentro do efeito de tamas ou rajas. E automaticamente a gente não vai conseguir fazer a investigação correta, tá? Então, é por isso que desejo e aversão são inimigos do Sattva, que é a luz que traz a revelação do conhecimento, tá? Então, Karma Yogis combatem desejo e aversão para que, a partir desse estado, né, sem apego, sem aversão, possa fazer a investigação correta das coisas, encontrar os caminhos, encontrar as respostas dentro de nós, tá? Estados da mente. Recentemente, um amigo me recomendou um bom filme, mas era um filme muito perturbador, porque envolvia violência sem sentido, mesmo que o mocinho, que era um ser humano com muitas falhas, triunfasse no final. Eu não dormi bem e o corpo sutil estava em distúrbio no dia seguinte. Até aqui tenho apresentado o Karma Yoga como uma resposta aos eventos. Também se aplica aos estados da mente, tá? Então, por quê? Porque a mente, os estados da mente também são objetos, só que são objetos sutis, tá? Então, o Karma Yoga te ensina a caminhar no mundo dos objetos. Os sentimentos gerados pelo filme foram os resultados indesejados da minha ação. Eu não podia saber como meu subconsciente responderia ao filme. Eu deveria ficar chateado por ter aceito o conselho do meu amigo para assisti-lo e acrescentar outra camada de sofrimento à camada já existente? Ou deveria olhar para o filme e a minha reação a ele do ponto de vista de Ishvara e aceitar alegremente? Eu tenho uma escolha. Karma Yoga é discriminação com referência à ação e seus resultados. Deve ser praticado com bons e maus sentimentos que aparecem em mim e também com os eventos que desencadeiam esses sentimentos.
Então, assim, gente, não adianta você, por exemplo, assistir a um filme, né, usando, emprestando esse exemplo do James, de suspense, querendo saber o que vai acontecer com sua mente, porque você não sabe nem o que vai acontecer no filme, né? Chama suspense por causa disso, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer no filme vai automaticamente explorar uma parte do seu corpo sutil, né? Porque a gente vai estar submetido, quando a gente está na frente da TV assistindo alguma coisa, a gente está submetido àquelas provocações, né? Aquilo é um conjunto de provocações. E aí, tá bom, eu assisto um filme que fala sobre medo, e aí eu vou dormir negando que eu tô com medo, mas eu tô. O que que acontece? O meu consciente nega, o subconsciente não nega. Então, ele traz tudo no estado do sonho, né? O estado do sonho, esse sono que traz o sonho, né? Que é a onda teta, revela do mesmo jeito que a ayahuasca revela. Né? Por que a ayahuasca é tão reveladora? Porque ela tira essa teimosia do ego, né? Essa camada do ego que teima o que está acontecendo na real e mostra a real para gente. É a mesma coisa quando a gente vai dormir. Não adianta a gente negar que está com medo, que assistiu um filme que trouxe essas sensações. Quando a gente vai dormir, esse medo vem à tona em forma de sonho, né? E aí, é basicamente o que o James está dizendo aqui. Pô, assisti o filme, mas era um bom filme, meu amigo me recomendou de acordo com a ótica dele, mas dentro do meu conjunto de experiência de vasanas, né, e dentro da minha composição de tamas e rajas, eu tive uma experiência, uma percepção diferente do filme. E ele foi marcante e ele me causou, né, uma noite mal dormida, porque provavelmente eu passei a noite tendo um pesadelo por conta daquilo que o filme ativou dentro de mim. Né? Então, qual que é a que está dizendo? Ele podia ter acordado xingando, né? Super chateado. Putz, o que eu fui besta de assistir aquele filme? Ou então, não dormi a noite inteira e agora vai estragar meu dia. O Karma Yogi, ele simplesmente entende que as coisas são como são. Se ele assistiu o filme, se esse filme desencadeou nele algumas questões, é para que ele tenha consciência dessas questões, né? E não para rejeitar o filme. E tem gente que fala, né? A gente ouve assim, sabe o filme X? Não assista esse filme, porque se você assistir esse filme, vai acontecer isso, isso, isso com você, ou você vai sentir isso. Mas o que a pessoa está dizendo ali? Ela está relatando o que ela sentiu. Da mesma maneira, um amigo do James relatou para ele o que ele sentiu diante do filme, que foi bom, ele recomendou. Né? Então, logo, o que a gente percebe? Que o mundo e todas as coisas do mundo moram só na nossa mente. É só a gente que dá o valor e o significado para isso. Né? E não tem como a gente vender uma verdade para o outro e muito menos comprar a verdade do outro, que é o que o James está dizendo aqui. Eu comprei uma verdade do meu amigo. Quando eu fui ver, o filme para mim foi terrível, porque desencadeou uma série de problemas aqui no meu corpo sutil. Né? Então, como Karma Yoga, o que eu tenho que fazer? Tem que saber que o que o filme desencadeou precisa ser olhado, precisava ser olhado, porque Ishvara foi magnânimo a ponto de encontrar um meio que eu tomasse ciência disso. Né? Então, não foi o meu amigo, não foi o filme, foi a manifestação de Ishvara. Tudo é Ishvara. Então, eu posso escolher odiar o filme ou odiar meu amigo, ou odiar a mim mesmo, porque onde já se viu eu ter medo de um filme bobo. Mas não, ao invés disso, eu posso adorar Ishvara, né? Eu posso manifestar minha gratidão por ter confiado a mim essa consciência sobre o meu próprio ser, daquilo que eu preciso cuidar, daquilo que eu preciso olhar. Né? Então, não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida faz com você, no fim das contas, né? As 5 oferendas, para a gente terminar, tá, gente?
Deixa eu ver como que elas são aqui. Faltam uns minutinhos. Karma Yoga não é somente atitude correta, é ação correta. As ações podem ser classificadas em termos do quanto elas servem para preparar a mente para a investigação. São elas satívika, ações que trazem o máximo de benefício espiritual, rajásica, ações que não são nem benéficas nem prejudiciais, ou tamásica, ações prejudiciais que nos afastam do objetivo. A terceira classe de ações são karmas adármicos. Não são recomendadas para ninguém, que são as tamásicas, tá? A terceira classe. E são definitivamente proibidas para o Karma Yogi. Então, aqui, ó, ainda emprestando o exemplo lá do James, uma ação tamásica aí, diante desse episódio aí do filme do James, seria, por exemplo, ter ligado para o amigo xingando o amigo. Onde já se viu você fazer isso comigo? Me mandar assistir esse filme de merda, né? Ou usar, discriminar o filme, discriminar o amigo, né? Isso é tamásico, porque me coloca numa condição ignorante, né? Ignorante de que meu amigo e o filme também são manifestações de Ishvara, né? Isso é tamásico, tá bom? É a terceira classe de ações. Então, Karma Yogis não tem permissão de fazer isso, né? De revidar, de ter raiva, de projetar no outro e descontar, né? Essa ignorância. Ainda que elas possam trazer um ganho específico, físico ou psicológico ao executor da ação, elas prejudicam objetos animados e inanimados no campo dármico e fazem o executor decair espiritualmente. Então, por exemplo, o James poderia até se sentir aliviado botando a culpa no amigo no filme, né? Então, pode parecer um benefício para ele, mas isso é um decaimento espiritual, né? Não é dármico, simplesmente. Essas ações devem ser evitadas a todo custo. A segunda classe de ações não são necessariamente adármicas. A segunda classe são as ações rajásicas, tá? Elas não envolvem lesões, exceto inadvertidamente, para si mesmo ou para os outros, mas são autocentradas, compelindo o executor a ignorar as necessidades dos outros. Então, o rajásico, gente, é o competidor. É aquele que está olhando muito para si e esquece do outro, tá? Então, ele não está fazendo, ele não quer sabotar o outro, mas ele quer superar, se superar. E se superar inclui superar alguém em alguns casos, né? Então, o rajásico geralmente ignora as necessidades do outro. Que mais? Essas ações não trazem benefício espiritual ou muito pouco, talvez nem são necessariamente prejudiciais, mas têm fins materiais. Os rajásicos geralmente são os que são mais buscadores, né, de complementos ou completude através do mundo material. A primeira classe de ações, karma satívicos, são necessários para que o karma yoga dê frutos. Elas são karma de doação, não karmas de ganho. Quanto mais você dá, mais você cresce. Você deve lembrar que vasanas são criados por uma atitude de ganho, de obter algo. Sem querer me estender muito sobre isso, esses vasanas são neutralizados quando atitudes opostas estão em jogo. Karma Yoga envolve ações que adicionam valor para cada situação, oferendas que contribuem para o bem-estar do campo dármico. Essas oferendas serão discutidas no capítulo 9. Cortou para vocês, gente? Vocês ouviram? Ouviu? Tá. A intenção de um Karma Yoga é resguardar karmas satívicos para a linha de frente de sua vida, assegurar-se que karmas rajásicos estão relegados a um estado subordinado e eliminar karmas tamásicos. É claro que é impossível eliminar ações tamásicas completamente. Existem certas situações inevitáveis que fazem com que o executor da ação lese a si mesmo e aos outros. Mas ele deve se esforçar sempre por karmas satívicos, porque eles trazem maturidade e crescimento espiritual.
neutralizando a agitação que nasce do contato inevitável com situações e pessoas não dármicas. Então, aqui a gente termina a leitura e, só para concluir, nesse caso, ele está dizendo que nós temos a opção aqui de permanecermos reativos ao campo de uma maneira prejudicial, e essa opção, ela sempre vai existir, né? Só que essa opção automaticamente nos tira desse caminho do Karma Yoga. Ele nos retorna, nos recoloca, reposiciona naquele lugar do reativo, do samsara, né? No círculo de samsara. Então, se eu desejo, se eu estou me dispondo a fazer esse caminho do conhecimento como um Karma Yogi, eu preciso me comprometer verdadeiramente com essa investigação que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, e permeia todas as minhas ações, desde a hora que eu abro o olho até a hora que eu vou dormir. E, como exemplo do James aqui, até durante o meu sono, né? Durante o meu sono, eu não estou necessariamente trazendo no leme, né? Com a mão no leme, mas está sendo processada uma série de coisas que foram frutos das minhas escolhas durante o dia, né? Então, é exemplo aqui do sonho do James. Se eu fizer uma escolha por algo que eu não domino, né? Que vai reverberar em emoções que eu não domino, eu vou dar conta disso durante a noite. E eu vou sofrer, né? Sofrer, entre aspas, porque o Karma Yogi ele não sofre porque ele não tem aversão, mas eu vou passar por situações de conformação, né, do meu corpo sutil. Se eu coloco o meu corpo, se eu submeto o meu corpo sutil a uma deformação, o campo vai buscar trazer um meio de conformação, ou seja, de eu me consertar, né, consertar meu campo sutil. Então, é tudo campo, não é nada pessoal, não é culpa do vizinho, do amigo, do cachorro, do filme. Ninguém tem responsabilidade sobre a nossa vida, né? É tudo sobre o nosso nível de ignorância ou de sátiva a respeito do nosso ser, né? A respeito do nosso ser e do campo que a gente está submetido, tá? Então, aqui a gente fala sobre um ponto importantíssimo também, que é sobre a doação, né? Quanto mais egoísta a gente está, mais a gente sofre, gente. E a gente vê isso também aqui pelos processos de ayahuasca, sabe? As pessoas quando chegam com ególatras são as pessoas que mais patinam no processo de ayahuasca. Quem vem buscando uma questão assim mais coletiva, com uma potência de impacto maior, coletiva, para o campo dármico, geralmente são as pessoas que mais se dão bem, sabe? Que fazem a experiência com mais tranquilidade, com mais produtividade. Então, o egoísmo é o que, no final das contas, nos aparta do nosso próprio ser, porque ele nos coloca nessa condição de indivíduo, né? Que é o que nós não somos indivíduos. Então, egoísmo nos traz individualidade ou individualismo, e individualismo nos aparta do ser que somos, né? Então, aqui como Karma Yogis, um dos caminhos mais dármicos que é recomendado é a doação. A gente pensar o tempo todo em doação, gente, não é a gente guardar dinheiro, mandar 10% naquela instituição todo mês. Doação é você o tempo inteiro pensar no campo, pensar no outro como parte do campo e se doar para o outro sabendo que ele é você. Não é porque você está sendo bonzinho, porque você quer parecer bonzinho aos olhos de Tishwara. É porque você, de fato, reconhece no outro o seu próprio ser. Então, às vezes, a pessoa que ainda está no estágio muito individualista, até se choca com isso, né? A gente
Eu já ouvi alguns relatos assim, de pessoas que ficaram chocadas com atitudes que, para quem tem essa consciência, né, do Karma Yoga, são naturais, são atitudes comuns, né? Mas o mundo está pervadido mesmo por esse senso de individualismo, né? Que lá no primeiro capítulo a gente viu que foi quando começou a dar tudo errado, a gente achar que a gente é um indivíduo. Então, o Karma Yoga é maravilhoso nesse aspecto, porque vai trazer para a gente cada vez mais esse empoderamento, né, dessa doação. Então, a gente vai ver mais sobre isso. O Karma Yoga ele vai permear todos os outros capítulos de uma forma direta ou indireta. A gente vai estar sempre falando sobre ele, tá? E então, nesse instante, eu vou abrir assim, para manifestações. Quem quiser trazer alguma coisa. Ficou claro o que é Karma Yoga, gente? Sim ou não? Sim. Que bom. Mais ou menos. Mais ou menos? Não, é difícil a prática, desafiadora a prática, assim, né? De fazer a correção, de se... Você consegue ter a consciência, bom, pelo menos eu, né? Eu estava na total ignorância, agora eu tenho consciência. Agora, colocar em ação é um desafio e tanto. Eu achei interessante você falar que a gente começa a enxergar, reconhecer, discriminar. Isso está acontecendo devagarzinho. Na verdade, todo dia, o tempo todo, você fica pensando, porque a gente está vivenciando esse encontro e tal, fica exercitando isso. Agora, você colocar em ação, né? Você quer ter colocar essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade e colocar em ação, mas é muito difícil. É bem desafiador você fazer essa transformação interna de você enxergar o outro como uma parte de você ou como você mesmo. E algumas coisas você vai mudando aos poucos, outras é duro, né? O desapego é uma coisa assim, para mim, muito difícil. Eu vou ter que ainda ter muitos grupos em muitas vidas para chegar a essa tal iluminação. Mas que no começo assim do estudo, eu falei, legal, né? Vou me iluminar. Agora eu pensei, gente, vou precisar de um tanto mais de vida aí para me iluminar, viu? Exercitando o tempo todo, mas assim, o que é legal é que eu já sinto a mudança, que é a consciência. Agora o negócio é pôr em prática, né? É o dia a dia. Mas então não ficou muito clara, né? Como fazer essa transformação, porque é um exercício diário, mas que você tem que virar do avesso e nascer de novo para desapegar a tantas coisas que, sim, você foi apegado, ensinado a ser apegado a vida toda, entendeu? Então, essa correção eu não sei como fazer. Essa também é a graça do Vedanta que a gente acabou de falar, né? Porque ele não é um manual estático ou um checklist, né? Porque ele não é um instrumento de... como que eu falei lá atrás? Esqueci o nome da palavra. Mas não serve para mecanizar o nosso processo, né? Não é dogmático, né? Então, não é um dogma. A gente tem, a partir dessa consciência, infinitas possibilidades de eleger a melhor ação que a gente tem, né? Porque cada um tem a sua forma de perceber o mundo. Mas isso, por si, já te coloca nessa condição de Karma Yogi, né? Que ter essa consciência de que falta pra caramba já é uma ótima condição que
já te coloca nessa condição de karma yogi, porque você já está reconhecendo essa necessidade de se trabalhar, né? Agora, quando você fala, putz, ainda faltam muitas vidas, isso é uma projeção do fazedor de ações, que é aquele que já está projetando lá na frente o resultado da ação dele, né? Então, esse é o primeiro desapego que você merece exercitar, porque não tem como você controlar esse campo, porque a gente já falou sobre as qualificações, né, do pedantino, do buscador e tal, que tem aquelas 10 qualificações. Mas além dessas 10 qualificações, a gente ainda depende da graça de Ishvara, né? Da graça de Deus. Então, você não sabe o quanto que as suas ações estão reverberando no campo dármico e o quanto essa graça pode retornar para você, né? De que forma essa graça vai retornar e em qual tempo ela vai retornar. Então, esses dias a gente estava vendo o Arlindo falando, né? Que ele deu um exemplo sobre o campo dármico, que, por exemplo, um homem, ele dá um tapa na cara de alguém. Daí esse alguém revida na cara de outro alguém e de outro alguém, de outro alguém, até que... Mas tem os exemplos, assim, das pessoas, né? Até que quem recebe o tapa na cara é a esposa dele, que devolve para ele, né? Então, a gente acha, às vezes a gente faz alguma coisa para alguém esperando o retorno daquela pessoa, mas o retorno dessa ação vem de outra pessoa, é indireto, né? Isso para uma ação adármica. E da mesma maneira para uma ação dármica, né? Então, eu estou até lembrando agora que tem um filme chamado Nosso Lar, vocês já assistiram Nosso Lar? Que o senhor, né, ele recebe a notícia de que a morte dele, na verdade, foi um suicídio que foi chamado de suicídio indireto, né, porque ele acabou com a vida dele com ações adármicas, com vassanas vinculativas, que ele não tinha consciência. Ele falou, mas como assim me suicidei? Não me suicidei. Sim, você se suicidou, porque você repetiu essas ações, né, que eram negativas para o seu corpo físico e para o seu ser. Aí ele vai entender também o outro lado da história. O que ele deixou de bom, né? E quando ele vai ver o agradecimento, né, a gratidão pelo ser dele e tal, pelas ações dele, vinha de onde ele menos imaginava. Né, que era lá no filme passou uma senhora que ele ajudava, que ele atendia, que ele era médico, né? E ela ajoelhava, esperava que fossem gratos pela vida dele, eram ingratos, né? Então, gente, como que isso é ilustrativo, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe de alguma coisa, a gente não está sabendo de nada. E esse filme ilustra bem, porque o campo dármico e o campo adármico, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa sem a menor noção do quanto ela é nociva. E daí a gente passa a vida sem se dar conta. E da mesma maneira a gente passa a vida sem se dar conta do que a gente está fazendo de dármico, né? Então esse filme ilustra exatamente essas duas situações. Então, entenda, quando você está fazendo uma ação, capriche dentro da sua capacidade de consciência para que ela seja mais dármica possível. E solta, porque você não é fazedora de ações, né? Sem esperar que esse Dharma retorne e quando retorne. Então, porque não é uma roda orgânica, né? Ela tem a sua própria maneira de rodar e a gente não sabe, a gente não tem controle disso, né? Então, eu acho muito legal essa parte de descobrir que a gente está longe do que a gente imagina, porque do que a gente imagina ser ideal, porque é um convite para a gente só fazer o que está no nosso alcance, né? Não tem muito mais, não tem outra opção a não ser essa. Gratidão. Mais alguém, gente? Então, assim sendo, a gente vai encerrar o capítulo
do Karma Yoga agora, né? Como eu disse, esse assunto vai continuar sendo muito abordado, porque faz parte de toda a essência da iluminação, né? E semana que vem, então, a gente começa capítulo 9, que fala sobre Dharma, que também é sobre Karma Yoga, porque para você conhecer um Karma Yoga, você precisa saber o que é Dharma para fazer escolhas dármicas, né? Então, seguimos aí com amor nossa busca pela nossa real natureza. Gratidão a todos. Então, vamos nesse momento encerrar essa sanga, afirmando que somos plenos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão novamente por todos os participantes. Então, a gente se vê na quarta. Assim que possível, eu mando para vocês o áudio do 9, tá bom? A gente seguindo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão.